E aí, pessoal, tudo bom? Vim aqui trazer mais um livro para o nosso canal, uma obra do grande escritor Levi Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Essa obra aqui, como vocês sabem, é um clássico da literatura mundial, né? Tolstói, um escritor russo do século XIX, né? Ele nasceu em 1828, né? Em especial essa obra aqui, ela foi publicada em 1886. Então, aqui nessa obra aqui, o Tolstói já está na sua maturidade, né? Então, é uma obra que reflete toda a complexidade da vida. É uma obra que nos faz pensar sobre a morte, né? É uma obra densa, embora seja um livrinho curtinho, né? Ele tem um pouco mais de 80 páginas aí. Mas é um livro que faz a gente pensar sobre a vida, né? Faz a gente refletir sobre os caminhos que a gente toma, né? Bem, em relação ao autor, ele produziu grandes obras, né? Até tenho aqui um livro aqui do Guerra e Paz, tá vendo? Guerra e Paz. E para escrever Guerra e Paz ele foi influenciado pelo livro do Victor Hugo, Os Miseráveis. Você vê que a narrativa é um pouco parecida ali, né? Tolstói participou de guerra, né? Da Guerra da Crimeia. E essa guerra, além de algumas viagens que ele teve na Europa e presenciou algumas mortes, né? Isso afetou bastante o escritor. E ele, pelo que a gente lê, né, era um cara contestador aí, sempre à procura da verdade, né, do sentido da vida. E isso é refletido na obra, né. Até pretendo ler uma biografia dele. Acho um cara interessante para conhecer. Bem, em relação à obra, né, pessoal, esse livrinho o livro começa já quando o personagem está morto. Então o livro inicia-se no velório dele. É engraçado que já no velório ali a ironia do autor, né, em que o pensamento dos personagens, dos amigos de trabalho dele, quanto da esposa, são pensamentos não de tristeza sobre a morte, né, do Ivan, mas as preocupações pequenas sobre a mulher está preocupada com a pensão, está preocupada quanto que vai receber, e os amigos de repartição do Ivan estão ali preocupados sobre a vaga que ele deixa vai ser preenchida por quem, né? Então, o livro começa assim, né? Já é um começo interessante ali, né? Sempre é dito assim sobre a questão da classe média. Na realidade, havia ali o mesmo que há em casa de todas as pessoas não muito ricas. As pessoas não muito ricas são a classe média, né? Mas que desejam parecê-lo e por isto apenas se parecem entre si.
Então, a necessidade de se parecer e seguir um grupo social, né? Então você vê que a sociedade russa do século XIX não é muito diferente da nossa atual, né? O sistema é muito parecido. E o Ivan sempre relata ali no livro que a ideia de sucesso para ele na vida, né, era a vida devia correr leve, agradável e decentemente. Então essa era a tranquilidade que se esperava, né, das pessoas ali daquela época. O Ivan, ele era um juiz de comarca, né? Naquela época ali não havia um concurso público, né? Então se galgava essas esferas de poder por indicações, né? Então a necessidade de viver em sociedade, de ser agradável, de fazer aquela mídia, né? Isso era necessário para alcançar alguns cargos mais elevados, que era o caso. Trata também da relação dele com a esposa e com os filhos, né, com a filha. Fala que ele casou sem amar a esposa, né? A esposa era bonita e agradou ele, mas não aquele amor, né? E durante a fase de doença dele, esse conflito vai se deteriorando, essa relação vai se deteriorando. Porque as pessoas o veem ali como um certo estorvo para ele. Um certo estorvo para eles, né? Tanto para a filha quanto para a esposa. E ele percebe isso, né? Então, ele é um sujeito que tem uma certa sagacidade em perceber essas nuances, né? Talvez seria preferível que ele tivesse morto, não por aquele processo de doença, né? E é interessante no livro, assim, que ao longo do processo de doença, inicia-se assim com a negação, né? Que a possibilidade de que não seja nada, que a doença seja alguma coisa simples de se resolver, né? Então, o primeiro passo é a negação. No segundo momento, essa doença se agrava, as dores se intensificam e ele já começa a ficar preocupado, né? Até na página 42, tem um trecho aqui que ele diz o seguinte: eles jantam, eles dispersam-se, e Ivan Ilitch fica sozinho com a consciência de que sua vida está envenenada, que ela envenena a vida dos demais e que esse veneno não se enfraquece, mas penetra cada vez mais todo o seu ser. Então, essa consciência que ele tem na doença, né? Tem um trecho que eu gostei bastante, relacionado ao processo da doença, que ele fala assim: algo acontecia com o seu corpo, e o mais significativo que lhe aconteceu na vida. Então essa passagem eu achei muito interessante, e a doença foi o mais significativo que ele teve na vida dele, veja só. Então era uma vida, como ele sempre falava, né, que tinha que ser leve, agradável e decentemente, né? E a vida foi o que mais de surpresa aconteceu em sua vida. Um trechinho também que as reflexões sobre a morte, o processo de morte, né? Abre aspas: eu não existirei mais. O que existirá então? Não existirá nada. Onde estarei então?
quando não existir mais? Será realmente a morte? Não, não quero. Levantou-se de um salto, quis acender a vela, palpou em volta, as mãos trêmulas, deixou cair no chão o castiçal. Então você vê que o personagem, a todo momento, né, nessa aflição do processo de morte. É um momento, o Ivan, ele faz uma análise da sua vida, né? Ele faz uma comparação com uma montanha. Quanto mais ele sobe na vida, né, sobe em relação ao trabalho, ao dinheiro, mais infeliz ele é. Tem um trecho que o personagem fala assim: e quanto mais longe da infância, quanto mais perto do presente, tanto mais insignificantes e duvidosas eram as alegrias. A começar pela faculdade de Direito. Ali ainda havia algo verdadeiramente bom, havia a alegria, a amizade, as esperanças. Mas nos últimos anos, esses momentos bons já eram mais raros. Depois, no tempo do seu primeiro emprego, junto ao governador, surgiam de novo momentos bons. Eram as recordações do amor a uma mulher. A seguir, tudo isto se baralhava e sobravam ainda menos coisas boas. Adiante, ainda menos, e quanto mais avançava, mais elas minguavam. Aí vai lá sobre o matrimônio, que foi involuntário, né? E toda a questão, né, da vida, das suas escolhas. Aí no momento que ele percebe que a morte está chegando e ela é inevitável, ele tem um trecho magnífico no livro, e que é comovente. Diz assim: e justamente então Ivan caiu no fundo, viu a luz e percebeu que a sua vida não fora o que deveria ser, mas que ainda era possível corrigi-lo. Perguntou a si mesmo: mas o que é aquilo? E silenciou, o ouvido atento. Sentiu então que alguém lhe beijava a mão. Abriu os olhos e dirigiu-os para o filho. Teve pena dele. A mulher aproximou-se, olhou-a. Ela também o olhava, a boca aberta, uma expressão de desespero, e tendo lágrimas não enxugadas sobre o nariz e a face. Teve pena dela. Sim, eu os atormento, pensou. Eles têm pena de mim, mas estarão melhor depois que eu morrer. Quis dizer isso, mas não teve força. Aliás, para que falar? É preciso agir, pensou. Indicou o filho com os olhos e disse à mulher: leve-os daqui, dá pena, e você também. Quis dizer ainda: perdoe-me, mas disse: deixe-me passar. E não tendo mais forças para corrigir o lapso, esboçou um gesto de renúncia, sabendo que seria compreendido por quem importava. Então, pessoal, esse é um livro fantástico, que faz a gente pensar bastante, como eu já disse, né? Recomendo, recomendadíssimo, né? É um livro que eu acho que todo ser humano deveria ler. Além do livro, tem um trechinho tem uma nota do tradutor, do Boris Schneiderman, não sei se pronuncia assim, que é aquilo que a gente percebe no livro, né? Que ele fala sobre assim, que toda a miséria da sociedade burguesa aparece então com uma veemência rara, ficando-se com a impressão de que ele está tratando de nossa vida hoje e não dos russos do final do século XIX. É exatamente isso que eu também tive essa
essa percepção, né, essa impressão que parece que ele está tratando no século XXI, né? Mas é isso, pessoal. Então, fica a dica desse livro, leiam, vale muito a pena, tá? É curtinho, mas é comovente, é impressionante. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. Abraço.